Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar pela província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede água, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água da vida. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. E você toma o teu assento em nome de Jesus. Eu denomino essa palavra de hoje como o encontro. Diga para quem está do seu lado, diga, o tema hoje, o encontro. Isso. A Bíblia, vou ser bem didático para você entender. Até porque isso aqui é uma mensagem para umas 2, 3 horas. Mas eu vou pregar ela no tempo. A Bíblia, ela é repleta de mensagens indicativas de que Deus sempre, na sua intenção, é manter um relacionamento com o homem. Haja visto que todos os relacionamentos de Deus com o homem no Velho Testamento são relacionamentos espirituais. Deus, o ser supremo, desde o Éden cria o homem, que é o ser humano. Ser humano, no original, ser um estágio humano, que vem de humano, humus, que vem de humo, terra ou esterco. Então o ser supremo, desde o Éden, tentou criar um relacionamento pessoal com o ser humano. E o que me chama a atenção é que o ser humano, que desde o início Deus se atentava para um relacionamento pessoal com ele, por uma falta de firmeza, vai abrir mão do relacionamento pessoal com Deus para viver somente um relacionamento espiritual de vez em quando. O ser supremo, o ser soberano, desde o início, tem a intenção de um relacionamento pessoal com o ser humano, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o Ser Supremo, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, desde o início, tenta ter um relacionamento pessoal com alguém que é o barro misturado com esterco. Desde o início, Deus, por isso, ser supremo, Deus inacessível, ser humano, o ser dotado de qualificações, barro e esterco. Você sabe o que é o esterco? Então, o homem, que é um estágio de miséria, de pó, tem a oportunidade de se relacionar pessoalmente com o Ser Supremo e abre mão disso. E no decorrer da história, o texto vai nos dizer que esse Ser Supremo tenta por diversas vezes, pelo menos, manter um relacionamento espiritual. Haja visto que, se nós olharmos nos 4 evangelhos, e esses 4 evangelhos talvez não precisassem ser chamados de 3 evangelhos sinópticos,
os 4 evangelhos, etc. Poderia ser chamado os 4 livros do encontro. Os 4 livros do relacionamento. Porque os 4 evangelhos apontam para um Cristo ou para um Deus que não consegue mais ter um relacionamento só espiritual e desce para ter um relacionamento pessoal. Não, você não entende. Vou falar de novo. O Deus Supremo, o Ser Supremo, olhou e falou: eu não quero mais ter um relacionamento só espiritual com eles. Eu quero descer e ter um relacionamento pessoal com o ser formado no barro. Eu preciso estar perto deles, eu preciso trazer o relacionamento, aquilo que já estava predito desde o Velho Testamento, que uma hora ele se materializaria na terra, para trazer de volta o relacionamento que foi perdido no Éden. Cristo é aquele que veio em forma carnal, para trazer de volta o relacionamento do homem com Deus. Então isso para mim, eu olho para os evangelhos e entendo eles como os evangelhos do encontro. Você talvez leia como o Evangelho dos Milagres. Você talvez leia como os Evangelhos do Sobrenatural, os Evangelhos da Vitória, os Evangelhos da Cura. Mas eu vejo como os Evangelhos do encontro, os Evangelhos do relacionamento, os Evangelhos da vinda. Deus já havia predito desde o Velho Testamento. Isaías capítulo de número 7, verso 14, diz: o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem lhe concederá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino se nasceu, um filho se nos deu, o governo está aos seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é ele? Ele mesmo, Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade. Ele nascerá em carne. Ele vai vir e vai dizer: a partir de agora eu não quero mais um relacionamento espiritual com você. A partir de agora eu quero um relacionamento pessoal. O meu Deus, ele não vive de ficadinha. O meu Deus não vive de um momento. O meu Deus vive de um relacionamento pessoal. Aonde eu vou, tenho que levar. Aonde eu estou, ele tem que estar. Aonde eu ficar, ele tem que ficar. Aonde eu não puder ficar, ele também não vai ficar. E aonde ele não puder ficar, eu também não posso ficar. Então diga para quem está do seu lado: o Deus do encontro chegou nesse lugar. Tu deve estar aí maquinando na sua mente, falando: pastor vai pregar sobre a samaritana. E eu vou dizer para você que eu não vou pregar sobre a samaritana. Que isso, pastor? Não. Vou até falar dela, mas o tema central hoje não é ela. O tema central hoje somos nós, discípulos. Como pastor, você vai ouvir. O texto diz que Jesus, manifestado pela palavra, Isaías capítulo de número 53, verso 3 diz: era desprezado, mas rejeitado entre os homens, o homem de dores e que sabe o que padece, e com de quem os homens esconderam o rosto. Era desprezado, dele não se fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pela nossa transgressão, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre a sua pisadura nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade e a iniquidade de nós todos para nos ajuntar. Nós éramos como ovelha caída, desviada, mas ele veio em figura humana e disse: a partir de hoje eu quero um reencontro com você. O dedo de Deus está apontando para nós dentro dessa igreja hoje e dizendo: parece que talvez andar comigo já é questão de encontro, e isso não é questão de encontro. O Evangelho do Encontro, livro dos encontros, o encontro do ser humano, do ser supremo com o ser humano, o encontro do santo com o ser humano, o encontro do supremo Deus com o ser da terra misturada com esterco. Diga para quem está do seu lado: prazer, você é um ser humano. Diga: nós somos seres humanos. Sabe o que é isso? Você é um barro misturado com esterco. Eu sou um barro misturado com esterco. E tu quer levantar narizinho, barro de esterco? E
tu quer se achar alguém, barro com esterco. Ser humano, você é um barro, mero barro, misturado com esterco. Mas a misericórdia e a graça, Deus olha e diz: eu quero me encontrar com esse barro. Todos nós somos barro misturado com esterco. Os evangelhos Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João são marcados por encontros. Diga para quem está do seu lado: os evangelhos são marcados por encontros. Só que uns querem manter o encontro, porém outros querem fazer, uns querem somente ter um encontro, e outros querem manter o encontro como um relacionamento. Essa é a diferença. Porque se encontrar, eu me encontro com qualquer um. Eu passo por qualquer na rua. Alguns eu falo, alguns eu cumprimento, outros eu não cumprimento, outros eu abraço, outros eu paro para falar, outros eu até levo comigo, outros eu dou até carona. Por quê? Porque você vai ditando qual é o nível. Só que alguns ditaram Cristo como coisa comum e outros disseram: não. Lembra quando ele cura alguém e diz assim: vai e apresenta-te aos sacerdotes, os 10 leprosos. Aí tem um que diz, tem um que volta e diz: não, peraí, Senhor, eu não posso, eu vim aqui agradecer o Senhor, eu não posso voltar lá para o sacerdote, o meu lugar é perto do Senhor, o meu lugar é perto. Lembra quando ele disse para a multidão, disse: vocês estão comigo por causa do pão e peixe. Ó, o povo que só quer uma encontradinha. Vocês estão comigo por causa de pão e peixe, que palavra dura, não vou mais na igreja não. Aí esse pastor prega duro demais, aí todo mundo começa a ir embora. Olha o crente de hoje, o crente do passado, a crente multidão. Começa embora, porque uma palavra dura, verdadeira, incomoda quem quer viver na mentira. Vai embora. Aí de repente ele olha para os 12 assim: vocês, para onde vão? Vai também não? Pode ir atrás deles. Aí um dia o Pedro olha para ele e diz: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu que carrega a palavra de vida eterna. Nós não viemos aqui para ficar com o Senhor por causa do pão e peixe. Nós viemos aqui para ficar com o Senhor porque nós queremos um relacionamento pessoal contigo. Então esse é o evangelho. E o que me chama a atenção é que eles estão saindo de uma região a outra, inclusive a região que eles estão indo em direção à Galileia, norte da Galileia, aonde ele se encontrou com os discípulos, aonde Jesus por muitas vezes se hospedava. Jesus está saindo de uma cidade em caminho para outra cidade. Ele está saindo da Judéia, indo para a Galileia. O que me chama a atenção é que no meio do caminho, preste atenção para cá, para você ouvir, tá? Estudei muita história, geografia, medida, tempo, para você aprender essa palavra aqui hoje. Não é qualquer coisa. Vamos lá. Ele está saindo da Judéia para a Galileia. No meio do caminho tem uma cidade chamada Samaria. Essa cidade chamada Samaria, ela se coloca justamente no meio, entre a cidade da Judéia e a Galileia. Se algum judeu quiser chegar na Galileia mais rápido, precisa passar por dentro de Samaria, são 15 minutos de caminhada. Se ele não quiser passar por dentro de Samaria, porque já era costume dos judeus não pisar em Samaria, tinha que dar a volta, era 1h30 de viagem. Então, os judeus automaticamente preferiam demorar mais tempo para chegar a pisar dentro de Samaria. Por quê? Porque os samaritanos eram considerados pelos judeus como impuros, como imundos. Havia uma guerra desde o Velho Testamento entre eles. Por quê? Porque um dizia: qual é o lugar que nós temos que adorar? Salmo fala sobre isso. Aonde nós temos que adorar? Nós adoramos em Jerusalém. Alguém diz: não, nós adoramos nos montes. Aí outro diz: não, mas o lugar certo de adorar é Jerusalém. Outro diz: não, o lugar certo de adorar é nos montes. Porque ficava uma guerra. Porque uns achavam que o povo de Samaria, doutrinado, ensinado, achava que o lugar de adorar era em Samaria, e o povo de Israel, que era o certo, achava que o lugar de adorar era Jerusalém. Eles se separavam. Por quê? Porque os judeus eram religiosos e muito crentes, mais crentes do que a gente. Alguns crentes que tem por aí olha para nós e diz: isso aí não é digno, isso aí não é digno, isso não é digno de estar na igreja, isso não é digno de pegar no microfone, isso não é digno de filmar, isso não é digno de tirar foto, isso não é digno de tocar, isso não é digno de cantar no estado de louvor. Já viu? Todo espiritual demais, ele coloca nível na vida espiritual dos outros e não na dele. Quando Paulo diz: analisa-se o homem a si mesmo, não a vida dos outros. Então esse povo de Jerusalém, eles repudiavam os imundos, os impuros, os mestiços, miscigenados. Eles não servem para estar no meio da gente. Escute isso aqui. Só que dentro de Samaria tem uma história. E qual é a história? Dentro de Samaria tem um lugar chamado Sicar. Dentro desse lugar chamado Sicar tem um poço cavado, que foi cavado em Sicar 3.750 anos antes de Cristo. Vou repetir: esse poço cavado em Sicar tem 3.750 anos. Está dentro de Sicar. Peraí, pastor, que negócio é esse? Lembra
lembra? Quando Jacó e Esaú se separaram, quando eles voltaram, quando Jacó e Esaú tiveram um encontro, quando Jacó sai, ele encontra um deserto, chega no deserto, e o texto vai me dizer que ele arma a sua tenda naquele deserto. E o deserto que ele arma a tenda é uma terra que ele comprou de Amor, pai de Siquém, e era onde ele construiu, onde ele cavou o poço. Esse poço aqui, ele deu água para Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Aser, deu água para as 12 tribos de Israel, para os 12 filhos. E essa terra aqui, inclusive, ele deu como herança para José tempos depois. Então, peraí, dentro de Sicar, na terra dos impuros, na terra dos imundos, está a história do povo que está do lado de fora dizendo que aquele povo não presta. O povo de lá não presta, mas a história do povo que está dizendo que lá não presta está dentro da terra do povo que não presta. Você nunca ouviu falar sobre isso? E o pior de tudo é que todos os judeus têm que sentar para estudar a Torá, Lucas. Eles vão sentar e vão ouvir dizer: olha, gente, deixa eu contar uma história para vocês. Sim, o nosso pai Jacó, depois do encontro com seu irmão Esaú, ele saiu, pegou uma terra meio que desértica. E nessa terra desértica, ele cavou um poço. Aí eu imagino as crianças sentadas na sinagoga, olhando para o rabino e dizendo: mestre, mas aonde está essa sinagoga, mestre? Vem comigo, Gabriel. Aonde está essa sinagoga, mestre? Aí o mestre olha para ele e diz: meu filho, esse poço está cavado lá em Sicar, na terra dos samaritanos. Aí eu imagino alguém olhando para ele dizendo: ah, mestre, que pena, né? O poço está lá, mas a gente também nunca vai conseguir saber onde o poço está. E pior de tudo, já se passaram tantos anos que essa água e esse poço nem deve funcionar mais. Aí eu imagino o rabino olhando para as crianças e dizendo: é isso mesmo, meu filho, é isso mesmo. A terra lá está cavada, mas esse poço não deve existir mais. Por quê? Porque nenhum judeu há mais de 2000 anos sabia do que se passava dentro de Samaria, justamente pela exclusão social. Então, nenhum judeu conhecia. E aí vem Jesus andando, para onde? Galileia. E deixa eu te explicar mais uma coisa, costume judaico. Vou te ensinar. Todas as vezes que se havia um profeta, que se havia um sacerdote, automaticamente quem caminhava atrás era o sacerdote, quem caminhava atrás é o profeta. Então está aí caminhando Jesus com 12 discípulos na frente, Jesus atrás. Automaticamente eles estão andando, olhando. Eu imagino a conversa no meio deles, porque dá a entender isso no texto. Eles vêm andando, de repente alguém olha para a cidade e diz: aí a terra dos impuros aí. Aí eu imagino olhando para o outro dizendo: é verdade, a terra dos impuros, né? Deus me livre entrar dentro dessa, está amarrado eu entrar aí dentro, não sei o quê. Aí eles estão conversando, daqui a pouco eu olho para trás: cadê Jesus? Jesus, meu Deus, cadê Jesus? Eu tenho a escolha: ou eu continuo caminhando ou eu volto. Não vou voltar para saber onde Jesus está. Quando olha, Jesus está entrando dentro da terra. Alguém corre até ele e diz: espera aí, mestre, a gente não pode entrar aí. Jesus: não, é necessário passar por Samaria. É necessário passar por Samaria. Dá uma cutucada em alguém que está do seu lado e diga: viaja na história com ele, senão tu vai ficar perdido aí de boca aberta sem entender nada. É necessário passar por Samaria. Jesus entra dentro de Samaria. E o que me chama a atenção é que ele está caminhando em direção a um poço que tem 3.750 anos cavado. Cutuca quem está do seu lado e diga: poço cavado, com história. Pode até mudar o povo, mas vai continuar jorrando água. Os dois aí entenderam, vou repetir de novo. Poço cavado com história, Wagner. Pode até trocar o povo, pode até falar mal, pode até dizer que é impuro, mas tem água jorrando até hoje. Jesus entra, e o que me chama a atenção, e eu começo a pregar, na mente de Jesus, ele tem duas intenções. Que é isso, pastor? Eu só aprendi que Jesus entrando dentro de Samaria, até o poço, Jesus só tem uma intenção. É porque você não se aprofundou mais. Por quê, pastor? Porque escuta o texto, Jesus chegou a uma cidade, escuta isso aqui. O texto é assim, ó: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seus filhos José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentou-se junto ao poço, por volta de meio-dia. Jesus se assenta perto do poço e tem 12 discípulos com ele. Quantos? 12. E eu com toda certeza e afirmação digo:
Jesus olha para os 12 e fala assim: estou com sede. Alguém pode me conceder um pouco de água? Um olha para o outro e diz: como? Lembra que a mulher disse: Senhor, o poço é fundo e tu não tem vasilha para pegar. Discípulo que anda com Jesus, mas não está preparado para quando estiver perto da fonte. Sabe o que Jesus faz? Vem cá, vai na cidade, compra comida e água e traz para cá. Os discípulos se ausentam e Deus falou comigo poderosamente nessa palavra. Quando os discípulos saem, vem uma dona. Meio-dia. Deixa eu rasgar o véu para tu. Sabe quem é essa dona aqui? Ela é uma prostituta. Só que ela é prostituta e carrega o que discípulo não carrega. Jesus diz: eu tenho sede. E eu não me importo, porque quem me serve não me muda. Quem me serve não me muda, mas eu mudo quem me serve. Eu tenho. Você não tem água para me servir? Você não tem como pegar água? Então vai na cidade comprar, porque vocês estão acostumados a coisas fáceis. Então vai na cidade, porque vai vir alguém aí que vai me servir. É pior do que vocês, mas vai me servir. Escute isso aqui, vou repetir isso aqui. Deus está tirando gente de cenário para colocar gente pior. Já que os santos não querem, Deus vai trazer prostituta para servir. Deus vai trazer maconheiro para servir. Deus vai trazer cheirador de cocaína para servir. Já que os santos não querem, Deus vai trazer prostituta para servir. Mas a mesa não vai ficar vazia. Segure na mão de alguém que está do seu lado. Isso. Diga para ele: pode baixar a bolinha. Se tu se achar alguma coisa, Deus pega uma tralha e coloca no teu lugar. Não se ache em nada na tua vida. Sem eu, esse ministério não vai. Deus pega uma tralha e bota no teu lugar. Só que Jesus aqui, irmão, está nos dando um ensinamento. Tem água aí? Cutuca quem está do seu lado. Pergunta a ele assim: se eu precisasse de você hoje para me dar água, você teria condições? Ou está igual o discípulo, andando de mão vazia? Se a tua casa dependesse de ficar de pé hoje por causa de você, se teu amigo do lado dependesse de você para ficar de pé hoje. Evangelho Wagner, é eu colocar para dentro aqui, Abraão, com uma sonda da minha veia na sua. Mesmo se tu não coma, mesmo que tu não coma, eu tenho que me alimentar para te manter vivo. É isso que muita gente não aprendeu ainda. Que evangelho não é só sobre me manter vivo. Evangelho é sobre eu manter alguém vivo junto. Não estou falando de sanguessuga ou vampiro. Eu estou falando de gente que precisa de verdade. Porque tem os sanguessuga, tem os vampiros que não querem, tem preguiça, mas quer arrancar dos outros. Jesus entra dentro do tanque, melhor, senta à beira do tanque, meio-dia, diz para os discípulos: vai na cidade comprar comida, compra água e volta. Aí vem uma dona que só pode ir meio-dia, porque os outros horários ela é repudiada. Jesus se apresenta para ela, vou contar a história dela e vou aplicar a lição dos discípulos para nós. Jesus se apresenta, ela se apresenta perto de Jesus. Jesus está sentado à beira do tanque, olha para ela. Eu imagino ela olhando para ele, eu imagino ela sem olhar para ele, porque automaticamente a roupa dele já ignora. Há uma cultura judaica de que a roupa dos samaritanos e a roupa dos judeus eram diferentes. Se passasse um samaritano, alguém já sabia qual era a roupa do samaritano. Se passasse um judeu, alguém já sabia que era judeu. Então automaticamente Jesus está sentado ali, ela para aqui, pega a cordinha dela e começa a descer o seu balde para pegar água, para botar no seu cântaro. Ela começa a descer a cordinha, de repente Jesus está sentado do outro lado. Quando ela puxa, que a água chega em cima, Jesus olha para ela e diz: mulher, estou com sede, dá-me de beber. Ela daqui olha para ele e diz: como tu, sendo judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? O senhor não sabe que judeus e samaritanos não se comunicam?
Aí ele olha para ela e diz: mulher, se tu soubesse quem te pede água, eu te daria uma água, porque essa água que tu está pegando, você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu tenho para te oferecer é parecida com esse poço, uma fonte inesgotável. Acaso és tu maior do que meu pai Jacó? Se fosse eu, Jesus diria para ela: Jacó se foi, José já foi, Israel se foi, e a fonte continua, porque eu dei a estratégia da fonte. Todos já passaram, mas a fonte não passa. Porém, dessa água tu sente sede, mas eu tenho uma água para te dar, que vai fazer dentro de você jorrar uma fonte inesgotável, que vai jorrar dentro de você. A mulher olha para ela e diz: Senhor, me dá dessa água, para que eu não venha mais aqui, não sinta mais sede. Jesus olha para ela e diz: pois bem, filha, vai lá e chama teu marido. Eu começo a aprender aqui. Ela olha para ele e diz: Senhor, eu não tenho marido. Ele diz: disseste bem, tu já teve 5, e o que tu tem agora não é teu. Eu imagino o semblante dela caindo. Jesus não foi para a beira da cidade e gritou: ela tinha 5, e o que tem agora não é dela. Particular. Vem cá, filha, eu e você, até ontem tu era assim, mas a partir de agora, se tu levantar a mãozinha e quiser viver uma vida de verdade, se prepara, porque a partir de agora farei de ti uma nova criatura. Ela me dá dessa água, Senhor. Eu quero o encontro do ser supremo com o ser humus, barro. A junção do céu com o barro transformou ela de dentro para fora. Por quê? Porque o que Jesus quer é um relacionamento transformador. Aleluia! Quando ela está conversando, os discípulos chegam. E aqui eu começo a aplicar a lição. Quando ela está conversando, se comovendo, no particular, o assunto já passou, Jesus já ganhou, ela já tratou com Jesus, já abriu o coração, já abriu a boca, já é uma nova criatura. Os discípulos chegam e começam a olhar de: meu Deus, Jesus está conversando com uma samaritana, com uma mulher. E o que me chama a atenção é que o lugar que eles estão não era para eles estar. Cutuca quem está do seu lado, diga: andar com Jesus me faz entender que Ele é o caminho que me leva aonde eu não imagino e às vezes não quero ir. Andar com Jesus me faz entender que Ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Andar com Jesus me faz entrar em lugares que eu não imaginava estar e nunca queria estar. Mas como Ele é o caminho, Ele me garante no lugar que Ele me coloca. Qual é o caminho? Samaria. Andar com Jesus me faz viver coisas que eu nunca vivi. Ninguém nunca entrou em Samaria depois que o povo foi misturado. Mas Jesus pegou 12 camaradas e falou: eu vou fazer vocês entrarem aonde ninguém entrou. Seu pai não entrou. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Eu vou fazer você entrar aonde teu pai não entrou, teu avô não entrou. Vou repetir. Eu vou te fazer entrar onde teu pai não entrou, teu avô não entrou, teu bisavô não entrou, ninguém da tua casa entrou. Mas porque tu entendeu que eu sou o caminho, eu vou te colocar em lugar que você nunca imaginou estar. Mas se prepara que eu estarei contigo nesse lugar. Terceiro, andar com Jesus me faz enxergar o que eu nunca enxerguei, me faz andar por onde eu nunca andei, me faz viver o que eu nunca vivi, me faz ver o que eu nunca vi. Andar com Jesus
me faz experimentar o que eu nunca experimentei. Não, você não está entendendo, irmão. Você não está entendendo. Eu estou pregando uma palavra cristocêntrica aqui para você. Andar com Jesus me faz experimentar o que eu nunca experimentei. Andar com Jesus, eu tenho que estar pronto para experimentar e servir o milagre. Vou repetir. Andar com Jesus, eu tenho que estar pronto para experimentar e servir o milagre. Qual era a necessidade deles? Sede. E o que tinha na frente dele? O poço. Só não tinha com o que pegar. Vou repetir. É por isso que você continua na mesma. Por quê? Quando chegar a hora eu me preparo. Quando chegar a hora eu vou me preparar. De frente para o poço. E tem uma renca de gente aqui assim. De frente para o poço. De frente para o milagre. Mas não tem o cântaro. Diga para quem está do seu lado. Isso só vai te fazer dar um pouco mais de volta. Isso só vai te fazer se cansar um pouco mais. Isso só vai te fazer deixar de experimentar coisas primordiais. Por quê? Porque Jesus te leva na boca do poço e tu não tem com o que pegar. Porque passou o tempo todo só olhando e não se preparando. Discípulos têm que andar preparado. Jesus coloca eles na boca do milagre. E aí, serve agora. E tem mais, eu quero um pouco dessa água. Como que eu vou pegar água? Não tenho, Senhor. Andou comigo o tempo todo. Te coloco na boca do milagre. E agora você não consegue se experimentar do milagre que eu tenho para você. Olha a quantidade de discípulos que tem. Quantos? 12. Uma mulher que não presta para nada, que é excluída da sociedade. Além dela viver num povo que já é excluído, ela é excluída dentro de um povo que é excluído. Então ela é o resto do resto. E Jesus ama pegar o resto do resto. Só o que me chama atenção, sabe o que me chama atenção? Só essa pincelada aqui, o que me chama atenção, já estou encerrando. O que me chama atenção é que essa mulher não sofre de amnésia, como algumas pessoas sofrem dentro de nosso ministério. Como assim, pastor? Olha ela dizendo: eu não tenho marido, e o que eu tenho agora não é meu. Jesus disse: disseste bem. Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede. Depois que ela se converte, Wagner, ela volta para dentro de Samaria. Ela pisa dentro de Samaria e quem viu ela subir, vê ela descer, sente sede de servir o que ela está servindo. Está entendendo, não? 5 minutos de diálogo com Jesus fez mais de 10.000 pessoas ouvir uma prostituta e subir para beber da mesma água. Está entendendo isso aqui, Lucas? Só que ela não chegou lá embaixo pregando como se nunca foi. Está entendendo isso aqui? Tem gente que cheirou toda, fumou todas, foi de todo mundo, mas chega aqui dentro, se pegar o histórico, não está com essa pompa toda para levantar nariz, não. Essa é a diferença. Só levanta nariz quem nunca de fato teve um encontro na fonte. Porque quem teve o encontro na fonte entende que é barro misturado com esterco a vida toda. Quem teve o encontro com a fonte entende que foi barro a vida toda. Eu não prestava, mas o dono da fonte estava me esperando na fonte e resolveu mudar minha vida. Eu não valho nada, mas a graça dele me alcançou. O meu estágio de homem miserável só mudou e melhorou porque o dono da fonte me abraçou e disse: vou fazer jorrar dentro de você uma fonte inesgotável. Eu não só vou mudar a tua vida, mas vou mudar a vida de todos que estiverem à tua volta. Diga para quem está do seu lado:
É muito complicado, diga, é muito complicado. Mas é uma verdade. Se nós não mudarmos a nossa conduta, Deus é especialista em pegar alguém pior e colocar na tua posição de servo. Tu tá pensando, olhe para cá, tu tá pensando que a tua pirraça, você tá pensando que o teu beicinho, você tá pensando que a tua batidinha de pé vai mudar Deus? Tá pensando que vai mudar? Sabe o que ele vai fazer? Eu te dei um lugar para ser ocupado. Se tu não quer o lugar que tu vai ser ocupado, vamos comigo a Samaria que eu vou buscar alguém. Quem? Uma pior do que todo mundo da cidade. Léo, Jesus não pegou uma samaritana como a gente prega, Lucas. Se ele pega uma samaritana, ele pega um samaritano comum, repudiado pelos de fora por mera religiosidade. Mas ele pega uma samaritana repudiada pelos de dentro. Tá dando para entender a gravidade do negócio? Ele não pega uma samaritana repudiada pelos judeus. Isso era normal. Todo samaritano era rejeitado pelos judeus. Mas ele pega uma samaritana rejeitada dentro de Samaria. Ou seja, ela não é só mal vista por quem está fora, ela é mal vista por quem está dentro. Mas Jesus diz para ela: vem que eu vou fazer de tu uma missionária. Vem que eu vou fazer de tu uma missionária. Andar com Jesus me faz ver o que até ontem eu só ouvi falar. Vou repetir mais uma vez. Andar com Jesus vai me fazer ver amanhã o que eu só ouvi falar até hoje. Isso, eu recebi. Andar com Jesus, Lucas, vai me fazer ver o que eu só ouvi falar até hoje. Existe um poço. Só estou ouvindo falar, mas Jesus vai me levar no poço. Existe um poço. Eu só estou ouvindo falar, mas eu vou beber no poço. Existe um poço. Eu só ouvi falar, mas eu vou chegar perto do poço. Jesus está dizendo para mim e para você: não basta andar comigo, tem que andar preparado para quando o milagre acontecer. Tem que andar preparado quando as portas se abrirem. Tem que andar preparado quando eu colocar vocês no lugar do milagre, no lugar da bênção. Tem que estar preparado. Pastor, eu pensei que tu ia pregar sobre a mulher samaritana. Não, eu vim dizer aqui para discípulos que andam com Jesus, mas Jesus está precisando usar prostituta para fazer a obra. Cutuca quem está do teu lado, diga para ele: até quando? Jesus vai ter que pedir, diga, Jesus vai ter que pedir ajuda para quem está fora do cenário. Até quando? Aí você está sentado aí nesse banco, passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, nada muda. Por quê? Porque você aprendeu a andar despreparado. Como assim, pastor? Só serve Jesus porque espera ele fazer alguma coisa, nunca está pronto para fazer alguma coisa para ele. Foi a primeira vez que ele pediu água e os discípulos não tinham para servir. Foi a primeira vez que ele sentiu sede perto dos discípulos e disse: estou com sede, me dá de beber. E os discípulos não tinham. E se Jesus pedir para você hoje servir algo a ele que ele está querendo, será que tu está preparado para dar?